Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de crescimento interior, reforma íntima. Ele é uma continuidade dos ensinamentos dessa semente que o Padrinho Juruá sempre plantou em nossa vida diariamente, esse despertar. O nosso curso ele busca atingir o objetivo mais nobre do ser humano nessa vivenciação na qual nos propomos, que é a reforma moral do ser. Ela é difícil, porque ela é digna de espíritos puros, mas ela é possível e alcançável. Essa primeira aula ela é uma introdução pequena perante todo o conteúdo do curso que será apresentado, e ela é o início de um despertar desse conhecimento emocional ao qual passamos anos vivendo no desconhecimento desta parte de nós. Aproveitando para falar desse título, nós vamos sempre estar utilizando os dois termos, crescimento interior, reforma íntima. Lembrando que reforma indica uma ação de conserto e depois que eu conserto vem um período de estagnação. E a nossa proposta aqui é que seja contínuo, é que seja um crescimento. Ou seja, o crescimento ele implica na aquisição de valores em todos os sentidos da necessidade humana e não apenas das virtudes, mas também de tudo o que mais possa levar a pessoa a sentir-se plena, feliz, com equilíbrio e bem-estar. Então, esse curso ele vai ser contínuo, porque crescimento é contínuo, e esse crescimento ele pode ser de uma forma natural, desenvolvido com os anos de idade, com as vivenciações a qual você experimentou até hoje, mas a nossa proposta é que seja consciente, planejado, organizado e autocomandado. O nosso primeiro slide nos traz aqui a quebra das atitudes repetitivas, com certeza é o primeiro passo da reforma íntima, é o querer, é o grau de comprometimento, é a necessidade de melhorar-se. É nós entendermos que o ser humano ele está aqui com o objetivo de evoluir, de se mudar, de se adaptar e de crescer. Então, nós podemos passar anos tendo as mesmas atitudes repetitivas, frequentando um local religioso com as mesmas queixas, sem me dar conta, sem enxergar que o meu comportamento ele está excessivamente voltado ao material, às questões materiais, anulando toda a parte espiritual e o meu próprio ser. Eu posso não me dar conta que o meu comportamento ele é prejudicial aos outros que estão à minha volta. Ou seja, eu trato com agressividade, eu tenho soberbia, eu tenho vaidade, orgulho, e eu não enxergo que essas minhas características afetam e afastam as pessoas da minha vida. Então, eu vivo numa cegueira moral importante. O primeiro passo aqui, então, é nós sermos honestos conosco, nós nos olharmos e conseguirmos entender, poxa, eu preciso modificar isso. As pessoas se afastam de mim por isso. O caminho não são as coisas materiais, o caminho são as coisas de Deus. Então, o primeiro passo aqui desse curso que eu convido vocês é serem honestos consigo próprios a respeito do seu caráter, da sua moral e do seu comprometimento com a mudança. Um exemplo clássico de renovação de atitudes é essa história. Um senhor ele foi ao médico queixando-se de dores abdominais. O médico faz os exames, chega ao diagnóstico de cirrose hepática, uma doença causada pela ingestão excessiva, no caso desse senhor, do álcool.
Então, com o diagnóstico em mãos, ele prescreve medicamentos, pede 1 hora de caminhada todos os dias, exercícios após a caminhada, pede uma alteração da alimentação e, conforme essa cena, aquela pessoa segue, esse senhor segue com as orientações, então, para viver. E uma das orientações para que ele possa melhorar era que deixe o alcoolismo. Então, um tempo depois, ele retorna em consulta devido à dor não ter passado. Ah, doutor, o tratamento não deu resultado, pois continua a sentir as dores. O profissional estranha e logo questiona: o senhor tomou o medicamento 2 vezes ao dia, doutor? O senhor fez as caminhadas 1 hora todos os dias? O senhor fez os exercícios sempre após a caminhada todos os dias? O senhor alterou sua alimentação? Sim, doutor, alterei toda a minha alimentação. O senhor parou de beber? E aí o senhor responde: não, doutor. Doutor, continua doendo. Esse é um caso abrangente de dependência física, psicológica desencadeada por fatores emocionais que levam a não romper o ciclo do vício. Mas se você trazer para uma doença mais próxima, talvez, da nossa realidade, uma diabetes, uma pressão alta, uma doença mais incidente, nós ouvimos várias orientações e nós nunca mudamos ou não cumprimos aquilo 100%. Ou seja, nos tornamos escravo daquela situação. Eu não enxergo a raiz do meu problema, ele não enxergou a bebida como a raiz do problema dele. Eu não consigo romper esse ciclo. Então, por mais que eu frequente a Umbanda ou outra religião, sendo a Umbanda com uma série de recursos a nos auxiliar, se eu não enxergar esse ciclo, essa situação ao qual eu não consigo me livrar, eu não consigo, então, renovar as atitudes. Então, esse é um curso em que essa frase é muito importante, porque vocês vão poder ouvir e aprender, receber uma série de técnicas, uma série de questões que a psicologia traz, agregadas ao Evangelho de Cristo, agregadas ao ensinamento de Jesus, mas você vai viver o seu percurso do destino, você vai andar sozinho depois dos ensinamentos. E como Emmanuel nos fala, o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Então, essa mudança, essa renovação de atitude, ela vai ter que refletir no seu falar, no seu pensar, no seu sentir, no seu se expressar, ao ponto de que você se torne um exemplo, ao ponto de que você consiga refletir no seu próximo essa mudança. E lembrando que essa reforma íntima, ela não tem pausa. E eu não posso parar a minha vida, não posso parar, reformar e continuar. Ela é uma caminhada, ela é um aprendizado constante. Ela é dia a dia, cada atitude minha, cada expressão minha, ela tem que estar seguindo consciente do que eu estou fazendo. Então, o que é o crescimento interior? Ele é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Não tem como nós termos crescimento separado dos ensinamentos de Jesus.
Então, o curso sempre vai trazer para vocês a evangelização. Ela é uma chave mestra para o sucesso da melhora interior, da felicidade exterior, é o meio de nos libertarmos das imperfeições, tendo por meta o fortalecimento da fé, solidificação do amor, incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Onde fazer essa reforma íntima, o crescimento? Primeiramente dentro de nós. As transformações, elas refletirão em todos os campos da nossa existência. Quando nós nos modificarmos, ela refletirá na nossa família, no nosso trabalho, nos amigos, no altruísmo, na caridade desinteressada e até mesmo naqueles que porventura você considere inimizades. Qual é o melhor dia para se iniciar? É hoje. O melhor momento é agora. É um esforço incessante do progresso, embora seja individual. Nós vamos trazer diversas obras para que auxiliem vocês nessa caminhada. Então, a primeira obra que é básica para o conhecimento da reforma íntima, para quem busca isso, vai estudar o Pentateuco de Allan Kardec, e nós trazemos a primeira pergunta, a pergunta 919, que nos vai ajudar a entender esse caminho, que é do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona os espíritos. Lembrando que o estudo é importante porque as respostas são dos espíritos sem interferência de nós humanos e de nossas imperfeições. Então, Allan Kardec questiona: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Então, Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Uma pequena frase: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, nessa resposta, ele se refere ao filósofo Sócrates, de 399 a 479 a.C. Essa frase, ela está inscrita na entrada do templo de Deus Apolo, em Delfos, na Grécia. É um deus que cultuava na época a beleza, a perfeição e a razão. E essa mensagem é a tarefa do conhecimento de si e, a partir daí, o conhecimento do mundo. Era isso que ela queria dizer. Resumindo assim a história para vocês entenderem, então, em visita ao oráculo de Delfos, nessa cidade de Delfos, na Grécia, é revelado que não existia ninguém mais sábio naquela época que Sócrates. Não existia ninguém mais sábio no mundo que Sócrates. Então, Sócrates, ouvindo essa revelação, ele passa a questionar todos os sábios, então, de Delfos, porque ele achava que essa visão era parcial e ele não se julgava detentor de conhecimento a ponto de ser o mais sábio do mundo, como falava o oráculo de Delfos. E ele chega à conclusão da famosa frase: só sei que nada sei. Então, o filósofo, quando chega a essa conclusão, ele compreende que a mensagem do oráculo dizia respeito ao fato dele possuir um nível de autoconhecimento e compreender a sua própria ignorância, tornando-o mais sábio que os outros. Então, somente após abandonar os seus preconceitos que o sujeito está apto para buscar o conhecimento verdadeiro. Então, essa é a lição do conhece-te a ti mesmo. Mas é fácil se conhecer a si mesmo? Não. É muito difícil, não basta você fazer apenas uma lista. Para ilustrar isso, eu vou trazer
para vocês a vida do apóstolo Pedro, que é muito rica, e para estudar a reforma íntima, para estudar essa etapa de se conhecer e para vocês acompanharem também o quão isso é difícil e é sacrificioso na nossa vida. E lembrando um pouco da história do apóstolo Pedro, André que o leva à pesca maravilhosa. Nesse dia, Jesus usa o barco de Pedro como púlpito para ensinar a multidão e manda que Pedro vá a alto mar pescar peixes. Sendo que de noite Pedro já tinha feito a tentativa sem sucesso. Então Pedro responde: sobre tua palavra lançarei as redes. Então voltam 2 barcos cheios de peixes, e esse episódio é conhecido como a pesca maravilhosa, ou a pesca milagrosa. O milagre, então, desperta com que Pedro siga e o reconheça como senhorio do Cristo. Nesse episódio, Jesus altera o nome de Pedro, né? Ele era conhecido como Simão, ele altera de Simão para Cefas, que significa Pedro a rocha, que é algo profético. Jesus diz: sobre ti edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase que nos traz a palavra igreja, nessa época eram os cidadãos que seguiam a doutrina de Jesus Cristo, mas não uma edificação religiosa, mas aqueles que seguem a Cristo seriam fortes como a rocha, como Pedro. Por que nós trouxemos Pedro? Porque Pedro, ele tem um temperamento forte e impulsivo. Ele é um dos apóstolos mais próximos de Jesus, era pescador, era casado, pois Jesus cura sua sogra. Ele também menciona que Pedro viajava com sua esposa, e ele tem algo muito especial. Ele tem uma oferta de mudança, uma oferta de reforma íntima e de crescimento interior diária, já que Jesus permanecia muitas vezes em sua casa e ele tinha a chance que nós não teremos de tomar café da manhã com o mestre. Então, ele era regado com os ensinamentos do Cristo diariamente, através dos exemplos do mestre e também através dessa vivenciação e da visão dos milagres. Então, Pedro, ele foi agraciado com essa vivenciação, assim como outros apóstolos. Porém, como ser humano, ele era inconstante e passa uma vida a se reformar. É bom nós enxergarmos esse Pedro do começo e o Pedro daqui a alguns slides, ao qual vocês vão entender e se identificar. Esse era um Pedro que andou sobre as águas, teve medo e começou a afundar. Então, nesse capítulo, havia uma tempestade e avistaram Jesus sobre as águas. E alguns acharam que era um fantasma, mas Pedro viu que era Jesus. Então Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. No seu começo da reforma, ele se coloca numa grandiosidade que ele pode andar sobre as águas como Jesus. E Jesus, mestre, diz: vem. Ele diz: vem. E Pedro vai. Só que logo Pedro afunda e: Senhor, salva-me, salva-me, salva-me.
E Jesus responde: homem de pouca fé, por que duvidastes? E acalma então a tempestade. Então, ele se coloca numa questão de não enxergar ainda que aquele é o mestre que anda sobre as águas. Ele se coloca na tentativa de equiparar a fé, de conseguir. Ele faz essa tentativa de andar desconhecendo, então, que quem estava em sua frente era o mestre. Outra passagem importante é a passagem da cerimônia de lava-pés, que ela não tem só uma explicação do líder servidor, não é só Jesus se mostrando como líder servidor, ela tem um sinônimo de aceitarmos neste momento o seu sacrifício por nós, a sua humildade, entendermos que ele é maior, ele não é só o que nós vemos, ele é humilde e ele se sacrificará. Então, nesse momento em que Jesus se propõe a lavar os pés dos apóstolos, como Pedro era inconstante, ele nega ter os pés lavados por Jesus. Então, como o mestre vai lavar os meus pés? Ele é o mestre, não tem que lavar os meus pés. Ele não entende o significado daquilo. Ele não compreende aquilo e ele nega. Então, Jesus, nesse momento, repreende. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro internaliza aquilo. Eu tenho parte com Jesus. Então ele fala ao mestre que me lave então as mãos e a cabeça também. Então ele tem essa impulsividade da primeira atitude de repelir, de não entender, de ser contra, e que nós somos muito próximos disso, desse temperamento de Pedro. E passado, então, muito tempo com Jesus, vendo os milagres, podendo ter ensinamentos diários, Pedro tem o seu percurso cheio de altos e baixos, e ora age com sobriedade e sensatez, e ora ele vacilava e falhava feio. Então, quando Jesus foi traído por Judas Iscariotes, os soldados vêm para prender Jesus. O primeiro que está à frente, ele não é um soldado, ele, embora alguns tenham esse entendimento, ele é Malco, servo pessoal de Caifás, guiado por Judas Iscariotes, mas ele é o mais próximo ali fisicamente de Jesus. E Pedro, então, esquecendo todo o ensinamento, com a espada fere, com a espada será ferido, ele reage rapidamente e impulsivamente, desembainhando a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então, nesse episódio, nós assistimos o último milagre do mestre, que em meio àquele tumulto que estava vivendo em Getsemane, quando foi preso, o mestre então cura a orelha de Malco e dá mais esse ensinamento de misericórdia em compaixão a Pedro, ao qual no desespero se deixou levar pela agressividade, pela violência nesse momento, que poderia ter posto tudo a perder. Então Jesus, com compaixão, com misericórdia, cura
a orelha do servo Malco. E tem outras passagens, então, impulsivo, prometeu seguir e dar a sua vida. E está em João, capítulo 13, versículo 37, todos os versículos estão aí, vocês podem estar buscando depois, já que a aula fica gravada. Considerou-se melhor que outros discípulos. Então ele deixa a vaidade e o orgulho tomar conta dele. Faz a promessa, nunca te abandonareis. Covarde, seguiu Jesus de longe. O episódio da negação, não conheço esse homem, negou a Jesus por 3 vezes. Então, na sua impulsividade, no seu medo, na sua falta de fé, nesse momento em que está perdendo Jesus, em que Jesus está prestes a ser sacrificado, veja e observe que Pedro ainda não se conhece, porque ele tem a impulsividade, te sigo e dou a minha vida, e nega e não conhece. Então ele mesmo está numa luta muito interna com ele mesmo. Ele não se conhece as suas características, as suas fraquezas, pelo que ele é capaz de passar. Mesmo assim, Pedro, ele é escolhido para ver a glória de Jesus transfigurado. O anjo no sepulcro, na manhã de domingo, foi bem claro, pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Veja, aos discípulos e a Pedro, porque Pedro, como nega, se sente um dos piores depois visto aquilo que acontece com o mestre. Então chorou amargamente, reconhecendo o seu pecado. Então ele entende ali, mais uma vez, o seu erro, mas que não conseguiu, naquele momento, não conseguiu parar, não conseguiu crescer e sobressair. Teve medo e repetiu as atitudes que já vinha repetindo com seus erros citados anteriormente. Mas Pedro cresce. Quando você vai estudar o Atos dos Apóstolos, no primeiro discurso, nós temos 3.000 pessoas que recebem a palavra e são batizadas. No segundo, Pedro cura um aleijado e ele sempre diz fé no nome de Jesus. Depois, Pedro reúne 5.000 pessoas e ele se torna, então, um gigante. A reforma ali, ela se inicia no coração de Pedro com o significado da vida de Jesus. Ela se inicia dentro dele ao ponto de sua sombra curar, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles e os curasse. E o ápice do crescimento de Pedro são as prisões que Pedro tem evangelizando. Então, ele escreve uma carta e numa das frases ele atinge então a resignação, a resiliência, o crescimento e ele consegue compreender a magnitude do Cristo, de sua missão e daquilo que está acontecendo. Ele consegue ampliar a sua visão. Então, Pedro escreve em uma das cartas: Jesus me prendeu. Quando Jesus quiser, ele me solta. Então aí eu tenho uma prova de fé, uma prova do entendimento que nada é por acaso, dos acontecimentos, do tempo de tudo. E o anjo liberta Pedro pelo menos 2 vezes da prisão. Então esse Pedro, ele se torna
gigante, ele cresce, ele cura com a sua sombra, ele interioriza o ensinamento, então, de Jesus. E o ápice de Pedro, pense naquele Pedro que tenta andar sobre as águas, se equiparando ao mestre. É o Pedro que na hora que vai morrer, ele pede para ser sacrificado de ponta cabeça, pois ele nunca poderia morrer igual ao mestre, não é digno disso. Então, esse Pedro do começo é um Pedro que se reformou, é um Pedro que cresce, é um Pedro que traz o Cristo, que leva o Cristo, e sobre ele se edificou a palavra do Pai como uma rocha. A primeira ilusão que nós temos é que alcançamos o autoconhecimento e que eu conheço a mim mesmo. Essa jornada do autoconhecimento, ela é a cada dia eu estou mais consciente de mim mesmo. Eu tenho que abraçar a vida com os desafios, com as mudanças, com o processo dinâmico que eu estou vivendo. Eu tenho que adquirir experiências, ampliar, e eu tenho que ser testado também. Então, essa lição de ensinamento que nós tivemos, eu tenho 2 caminhos aí para eu seguir nesse meu processo de me conhecer. O primeiro é eu mudo, a vida atualiza, porque é constante. Ou a vida muda e eu acabo atualizando de qualquer forma. Então, eu sempre vou ter o ciclo me trazendo aqueles defeitos, aqueles meus erros, aquelas lições não aprendidas. Por eu querer mudar ou por a vida me ensinar. Como que eu tenho que prosseguir com isso? Como que eu sei? Como que eu me conheço? É vivendo. Eu tenho que estar adquirindo experiências de relacionamentos com as pessoas à minha volta, nos ambientes à minha volta. Eu não tenho como adquirir esse autoconhecimento, esse crescimento, se eu não for viver e pregar como Pedro, se eu não tiver os erros e eu não tiver os acertos e as superações. Como que eu vou saber se eu sou uma pessoa disciplinada? Fazendo. Como que eu vou descobrir se eu tenho a qualidade da paciência? Convivendo com pessoas difíceis. Isso vai revelar o grau da minha paciência. E lembrando aqui que a imperfeição, ela é um excesso. Eu não vou enxergar as minhas imperfeições como uma erva daninha que eu preciso arrancar. Eu não tenho que fazer uma guerra contra mim mesmo. Eu tenho que entender isso, que a minha imperfeição ela vai ser um excesso ou uma falta de equilíbrio. Eu vou treinar e me educar na jornada como Pedro conseguiu. Voltando então, o quanto é difícil eu conhecer, eu me autoconhecer. Allan Kardec então recebeu uma pequena resposta de uma frase da primeira pergunta: conhece-te a ti mesmo? Então, Allan Kardec replica na pergunta 919A: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual meio de consegui-lo? Ele pede um meio de conseguir isso a Santo Agostinho. Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a lamentar de mim mesmo. Então, o que Santo Agostinho está esmiuçando aí é nós fazermos um exame de consciência, e isso vocês podem começar a todo momento.
Primeiro, perguntai-vos o que fizeste, com qual objetivo agiste em tal circunstância. O que você fez? Eu falei A, B e C. Qual era o objetivo? Ensinar. Qual era o objetivo? Humilhar. Eu já botei a resposta, se eu estava certo ou errado. Se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar. Então, eu falei algo, eu tomei tal atitude, eu prejudiquei e eu não consigo contar isso para as pessoas. Está errado. Está reprovado. Se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Se eu morresse hoje, o que eu levo que me pesa? Eu não perdoei os meus pais, eu não convivi corretamente com meu filho, eu não me dediquei como eu tinha que dedicar a questão do casamento, eu roubei no meu trabalho. Se você morresse, o que você levaria de dentro de si que te gera arrependimento? Pensando naquele episódio, naquela causa, o que você pode modificar? E se você não tem um juízo para essa questão, lembrando de um grande ensinamento, o que Jesus faria. Se eu não sei se eu agi certo ou errado, o que Jesus faria nesse caso? Jesus perdoaria? Jesus ajudaria? Jesus estaria mais próximo? Jesus faria diferente hoje, já que não pode ser feito então no passado? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, nos traz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E o padrinho Juruá acrescenta: assim é na Umbanda também. Reconhece-se um umbandista pela transformação moral efetuada em sua vida e reconhece-se que se tornou espiritualmente elevado pela transformação moral que irá infundir a outras pessoas. Então é amplo, é dentro para fora. Então é o meu exemplo que vai se multiplicar na vida de quem está ao meu redor. Trazendo um texto para vocês no próximo slide, nos diz, o título do texto é Pelo Resto de Minha Vida, o autor é desconhecido. Então, pelo resto de minha vida, há 2 dias que nunca mais tornarão a me perturbar. O primeiro dia é ontem, com todos os seus erros e lágrimas, loucuras e derrotas. Ontem passou para sempre, além do meu controle. O outro dia é amanhã, com suas armadilhas e ameaças, perigos e mistérios, até que o sol torne a surgir. Não tenho qualquer envolvimento com o amanhã, pois ainda não nasceu. Com a ajuda de Deus, e apenas um dia para concentrar todo o meu esforço e energia, o dia de hoje posso vencer. Apenas quando acrescento o fardo dessas 2 eternidades assustadoras, ontem e amanhã, corro o perigo de fraquejar sob a carga. Pelo resto de minha vida, neste dia muito especial, que Deus me ajude. Então, nós temos que perdoar o passado, perdoar os erros para seguir em frente nesse conhecimento e termos fé no amanhã, mas modificarmos o hoje, modificarmos a minha postura nos próximos 5 minutos, modificarmos o que conseguirmos no agora. A reforma íntima, o crescimento interior, ele é constante
constante. Eu tenho que trazer essa conscientização do que eu posso fazer para tornar o dia de hoje melhor. O dia de hoje eu posso vencer. E eu deixo aqui para vocês uma frase para vocês refletirem. E eu gostaria que vocês tivessem um caderno para as lições que se seguirão, mas que colocasse essa frase visível para vocês, para que ela possa ser interiorizada. Ela é da Prece de Cáritas e é o trecho de: dai-nos a capacidade de sermos o espelho onde possamos refletir a vossa imagem. Onde possamos refletir a vossa imagem. O crescimento interior, ele requer refletir a imagem de Jesus, requer refletir a evangelização, os ensinamentos. Então, nas suas atitudes, você deve ser o espelho onde possa refletir essa imagem do Pai. E eu deixo como lição para vocês, além dessa frase, para que coloquem os defeitos, para que coloquem as questões que te afetaram, como você reagiu, foi com agressividade, aquilo que você não consegue perdoar, no seu se portar. Coloque ali honestamente, nesse papel, as suas características que você precisa melhorar, as suas características que precisam refletir a imagem do Cristo, a imagem do Pai. Obrigada a todos. Para quem não conhece o nosso templo, nós temos um site, www.umbandacristica.com.br. Que Deus os abençoe grandemente nessa jornada, que nós estaremos juntos e até a próxima